Senhor, começando aí com o verso 23. Pedir aos irmãos e irmãs que se coloquem em pé, por favor, os nossos visitantes também. Então, começando com o verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Oremos. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti. A palavra é Tua. Queremos estar com os nossos ouvidos e o nosso entendimento abertos para ouvirmos a Tua mensagem, para obedecermos a Tua voz. Abençoa o pregador, que seja simples instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. É interessante observarmos aqui a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma via de mão dupla. Paulo começa falando que está entregando aos irmãos em Corinto aquilo que ele recebeu. Eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Todos nós sabemos a experiência do apóstolo Paulo, que era um perseguidor e foi escolhido por Deus para ser um pregador, para ser o apóstolo aos gentios. E ele recebeu ali naquele dia da sua conversão, enquanto ia pela estrada para Damasco, a experiência de chegar ao entendimento da verdade. Jesus é o Senhor. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que Israel esperava. E então, naquele momento, ele cai do cavalo, não é? Não é uma simples expressão. Podemos dizer mesmo que ele caiu do cavalo. Ele caiu por terra. Ele ouviu a voz que com ele falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele viu aquele resplendor do céu tão intenso como o sol do meio-dia, ainda mais forte, tão forte, que resultou em ele ficar cego por algum tempo. Ele estava recebendo do Senhor. E depois de receber do Senhor, ele precisou receber de um servo do Senhor, chamado Ananias. E é bom que nós nos lembremos o seguinte, que quando Deus falou com Ananias, dizendo: Ananias, vá à rua direita, tem um homem lá, ele está orando, até aí tudo bem, né?
Mas quando disse o nome do cara, Ananias disse: Senhor, eu não. Eu há muito tempo estou ouvindo que esse Saulo é um perseguidor. E o Senhor insistiu: Ananias, vá. Vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido, é um vaso de bênçãos para levar o meu nome a todos os povos. E Ananias naquela hora humildemente aceitou a vontade de Deus e partiu em direção à casa. Partiu para se encontrar com Saulo de Tarso. Minhas irmãs e meus irmãos, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos nivela, nos deixa no mesmo nível. Aqui as diferenças desaparecem. Aqui ninguém tem doutorado, aqui ninguém tem mestrado, aqui ninguém tem bacharelado, aqui ninguém é iletrado. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Essa é uma das maravilhas do Evangelho. Nós somos nivelados. Aquele Cristo de braços abertos, esse Cristo de braços abertos, que entregou a Saulo a missão, né? Saulo pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para você fazer o que está fazendo, recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você está agindo de tal maneira que você está se ferindo cada vez mais. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes nós temos a nossa vontade e queremos agir de acordo com a nossa vontade? Outro dia eu estava meio zangado. Eu estava conversando com um ex-aluno meu, que é também pastor, e eu disse: eu acho que eu vou cair fora desse negócio. E ele me olhou e disse: meu querido professor, me permita lhe fazer uma pergunta que o senhor sempre me fez quando eu era seu aluno. O senhor já perguntou isso a Deus? Eu confesso que eu fiquei envergonhado. Você já colocou isso diante de Deus? O que é que Deus quer da minha vida? De que modo Deus está trabalhando? Aí Paulo diz lá aos crentes em Coríntios, que eram um tanto problemáticos, não é? Olhem bem. Eu recebi o que eu estou entregando a vocês. Ou seja, a mensagem que eu estou anunciando a vocês é a mensagem da palavra de Deus. E então, aí ele segue, ele diz: eu recebi do Senhor, aí no verso 23 logo, né? O que também vos entreguei. E ele vai narrar, vai contar a história dos últimos momentos da vida do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu o pão, tomou o cálice e o entregou aos seus discípulos, dizendo com o pão: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Ou seja, esse é o meu corpo que está sendo entregue. Cada vez que nós participamos da ceia do Senhor e seguramos esse pão, nós estamos lembrando: o corpo de Jesus foi dado completamente na cruz do Calvário, no nosso lugar. E quando nós tomamos esse cálice,
Jesus disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, aliança, acordo, pacto. Porque já havia tido um pacto antigo, uma antiga aliança. Quando o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio e caminhou até conquistar a terra prometida. Momento quando se pensava naquela antiga aliança, se lembrava do sangue do Cordeiro que marcou as casas. Mas agora não era mais o sangue de um cordeiro em cada casa, ou de algumas casas com um cordeiro, marcando os umbrais para se livrarem da morte dos seus primogênitos. Mas agora a lembrança era bem mais significativa, porque apenas um cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o unigênito de Deus, estava sendo entregue para salvar a todos aqueles que nele crescem, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem me alcançou um dia, na minha infância, menino pequeno, não muito mais bem comportado do que o Enzo, mas um dia Jesus Cristo mudou o meu viver, entrou no meu coração, e eu tenho a alegria de poder dizer: a minha vida tem estado nas mãos de Jesus há mais de 60 anos, porque eu me converti muito cedo na minha vida. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos pensar na nossa própria experiência. Nós não devemos pensar assim: mas puxa, olhe, era tão bom que o irmão fulano de tal tivesse aqui para ouvir isso. Era tão bom que a irmã fulana de tal tivesse aqui para ouvir isso. Não, é bom que nós ouçamos isso, porque é a palavra de Deus. E o recado de Deus, minha irmã, meu irmão, é para você e é para mim. Quando eu estou falando hoje essas realidades da palavra de Deus, antes de falar para os irmãos, para as irmãs, eu estou falando para mim mesmo, porque eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Porque você precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Uma nova aliança. Agora não precisamos mais do sacrifício de cordeiros, do sacrifício de animais. Nós acabamos de comemorar o Natal, né? Pouco mais distante do que o Ano Novo, mas estamos saindo do Natal também. E cada vez que comemoramos o Natal, que pensamos na infância de Jesus, eu fico pensando numa realidade bíblica que nem sempre nós nos apercebemos dela. É que quando Jesus foi ser apresentado, os pais dele levaram a oferta que os pobres entregavam. Eles levaram 2 pássaros como oferta, como sacrifício. E a oferta daqueles que tinham mais poder aquisitivo era um cordeiro. Mas os pais de Jesus eram tão pobres que não puderam levar um cordeiro, levaram a oferta dos pobres. Mas eles não imaginavam que eles estavam levando aquela criança. E ali estava não apenas o cordeiro que era necessário
para a apresentação deles, mas ali estava Cordeiro de Deus, que Deus estava enviando ao mundo para tirar o pecado de todos nós. Que Deus maravilhoso! Então, isto é o meu sangue, diz Jesus. É um memorial, quer dizer, é um momento que nós temos aqui de uma celebração, quando nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que o quê? Ele volte, até que Ele venha para estar conosco. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma época de tanta pressa, de tanta correria, e essa realidade da informatização nos faz pensar: eu não posso passar sem meu computador, não posso passar sem meu tablet, não posso passar sem meu iPhone, não posso passar sem meu iPad, não posso passar sem meu notebook, não posso passar. São essas maquininhas pequenas, e eu me coloco nisso aí. Eu hoje não trouxe, não, deixei em casa, para ele não tocar agora, não é? Então, mas a gente está informatizado. A gente acha que tem o mundo nas mãos, as notícias estão chegando a todo momento, mas nós não temos o mundo nas mãos. Quem tem o mundo nas mãos é o nosso Deus. Há um hino muito bonito que diz: Deus tem o mundo em suas mãos. E nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Aí Paulo fala de uma coisa interessante aí, ele diz: olha, é um momento de exame, um momento de autoanálise, um momento de reflexão. Examine-se, pois, cada pessoa a si mesma, não é? Examine-se o homem a si mesmo, examine-se o irmão a si mesmo, examine-se a irmã a si mesma, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas é interessante que eu já ouvi várias igrejas que eu já pastoreei nesse tempo, e aí por onde eu tenho andado, já ouvi muita gente dizer assim: eu estou passando um tempo sem tomar ceia. Por quê? Porque eu estou em pecado. O senhor não diz publicamente, né? Mas confessa para alguém: não, nem estou tomando ceia. Assim como eu tenho medo de tomar ceia. Não, meu irmão, minha irmã, tenha medo de viver longe da vontade de Deus. A mensagem aqui não é para eu passar um tempo sem tomar ceia, ou para eu deixar de tomar ceia, mas a mensagem aqui, a advertência aqui, é para eu mudar de vida, é para você mudar de vida. Eu sou de uma tradição batista, e antigamente havia uns costumes diferentes de hoje, alguns melhores, outros piores, né? A gente tem que admitir, não é o que é mais velho que é bom sempre, né? E eu me lembro o seguinte: antigamente, pastor Davi, eu não sei se você é desse tempo, eu acho que já não é não, até eu quebrei um pouco essa tradição, mas antigamente, nas igrejas batistas aqui no Brasil, era assim: tinha a mensagem para crente e a mensagem para não crente. Eu acho que algumas pessoas aqui são desse tempo. Então até tinha uma coisa assim: de manhã o pastor prega para a igreja, e de noite prega para os não crentes. Quando eu comecei a pregar, eu pensei: esse negócio não está certo não. Porque não tem esse negócio de mensagem para crente, mensagem para não crente, não. A mensagem de Deus fala a todo mundo. Porque a Bíblia, ela é espada de dois gumes. Ela é um espelho. Ela é tudo que nós precisamos para nos indicar o caminho que é Jesus. Então, com essa história de pregar para crente, pregar para não crente,
Muitos pastores ficavam tristes quando pregavam e ninguém se decidia. Então, tinha alguns que até brigavam com a igreja, né? Mas não dá para converter bancos, não dá para converter quem já se converteu. E eu tenho uma concepção, é o seguinte: nós estamos nos entregando ao Senhor a cada momento. A mensagem, seja ela qual for, para crente, para não crente, seja uma mensagem sobre a vinda de Jesus, seja uma mensagem para a santificação, seja uma mensagem na ceia do Senhor, seja qual for o recado de Deus, mas ele é um alerta a todos nós. Ele está batendo no seu coração, ele está batendo no meu coração constantemente. E aí, nós deixamos de crescer a partir do momento em que nós deixamos de aceitar os desafios da palavra de Deus. Ou seja, enquanto nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para a compreensão, e enquanto nós estivermos persuadidos de que o Espírito Santo de Deus há de continuar trabalhando constantemente nas nossas vidas, nós vamos sentir que precisamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que a ceia do Senhor nos traz. Porque quando eu penso que Jesus morreu, quando você pensa que Jesus se deu numa cruz, no nosso lugar, a nossa concepção é a seguinte: esse lugar era meu. O sofrimento que ele suportou foi para que eu pudesse ter paz. E o profeta Isaías disse isso bem claro: o castigo que nos traz a paz, o quê? Podem falar. Estava sobre ele, e pelas suas... Eu sei que vocês não tomaram café ainda, nem eu, né? Então, não jantamos ainda, mas dá para a gente ir. Saiu bem, muito bem. Então, castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Quantas vezes a gente fala uma coisa mais ou menos assim: eu não levo desaforo para casa. Já falei muito isso. Quem é nordestino como eu, né? Com perdão aí a todos os nordestinos, mas quem é nordestino como eu ainda diz assim: eu sou nordestino, tenho sangue quente. Precisamos corrigir. Precisamos aprender a levar desaforo para casa. E a ceia do Senhor nos ensina isso. Jesus suportou em silêncio para nos perdoar, para nos salvar. Jesus suportou todas as provocações, mas continuou firme naquela cruz e se deu completamente no nosso lugar. A outra correção que nós precisamos fazer: eu tenho sangue quente. Tem nada. Se você for crente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai aprender a refrigerar o seu sangue, porque o sangue de Jesus Cristo tem nos purificado de todo o pecado. Trazendo de novo aquela velha imagem, né? Mensagem para crente, mensagem para não crente, mensagem para todos nós, mensagem para nós que estamos aqui, porque o apóstolo Paulo mesmo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Paulo diz aí no texto que alguns ficam até fracos, doentes,
no contexto, né, a parte que eu não cheguei a ler. E é verdade. Às vezes nós ficamos enfraquecidos na fé, porque nós estamos, mas não estamos. A gente às vezes está na igreja, mas está tão preocupado com aquela promissória que vai vencer no meio da semana e a gente não sabe como pagar. A gente está tão preocupado com uma dívida no banco, a gente está tão preocupado com o aluguel da casa, a gente está tão preocupado com uma coisa e outra, a gente está tão preocupado com aquele vizinho ou aquela vizinha briguenta que está amolando a gente. E às vezes também, a gente está tão ocupado, digitando durante o culto lá, né? Então eu estou aqui no culto, mas estou no meu WhatsApp, eu estou aqui no culto, não era para dizer o nome disso aí, né? Mas todos nós temos, né? E utilizamos, e é útil. Mas vamos aprender que esse tempo, vocês não podem imaginar como eu fico emocionado e alegre de poder contemplar todos vocês tão atenciosos, não ouvindo o pastor Gilton propriamente, mas ouvindo a palavra de Deus. E quando nós viemos aqui e abrimos os nossos ouvidos e a nossa compreensão e abrimos bem os nossos olhos para ver as maravilhas que Deus está fazendo, nós somos fortificados. E então nós dizemos assim: Senhor, me perdoa, mas eu vou participar desse momento em alegria, porque eu sei que o perdão vem de Ti. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.